Ok? Bom dia. Bom dia. Oh, not so good. Bom dia. Bom dia. Much better. Ok, nossas desculpas hoje será em português. Eu espero que vocês entendam. Se vocês precisarem de alguém para sentar perto, para fazer a tradução, avisa que a gente coloca vocês ali atrás, uma pessoa para ajudá-los, ok? Bom, gente, hoje é um dia mais do que especial. Hoje a gente está celebrando as nossas festas de final de ano, celebrando essa casa aberta durante esse ano todo. Estamos celebrando com muita alegria tê-los todos aqui nessa jornada, que é uma jornada tão linda. E hoje a gente celebra o que a gente vai celebrar no dia 24, que é o nascimento de Jesus. Então esse dia é mais do que especial, porque ele é a razão de estarmos aqui todos reunidos todos os dias da semana, e é a razão pelo qual nós nos comprometemos nessa presente encarnação de estarmos aqui para poder divulgar as suas palavras, divulgar os seus ensinamentos. Então, com isso, a nossa alegria não poderia ser maior. Hoje nós vamos ter o Marcos Diniz com a palestra Pluralidade dos Mundos Habitados. E eu tenho certeza que vai ser muito boa. E vamos fazer a oração inicial com Marcos de Clay e a leitura também inicial, ok? Bom dia a todos, bem-vindo a todos que estão aí nos acompanhando através da internet. A leitura inicial é do livro Happy Life, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. E nós acabamos pegando uma leitura em inglês. Não tem problema. You are not a distant observer of life. You are a member of the universal organism, invested with tasks and responsibilities. Carrying them out will lead to many successes for you. The position of a detached observer leads to erroneous viewpoints and conclusions. On the other hand, conscious participation gives the correct measure and provides a better understanding of the data at hand. Consider yourself a valuable person in the web of creation who is becoming more and more active in the Father's work and making it better known and respected. You are God's heir, and the universe, in a way, belongs to you. Tudo a ver com essa lecture. Gostaria de convidar todos a fecharmos os nossos olhos. E num esforço conjunto, procurarmos deixar do lado de fora dessa casa abençoada as nossas preocupações da tarde de hoje, os nossos afazeres, as tarefas pendentes. Vamos fazer um esforço conjunto de estarmos aqui presente 100%, com os nossos corações, com as nossas mentes, com as mentes e os corações abertos, para que possamos todos receber as lições dessa manhã. Essas lições que sempre precisamos recordar. São os medicamentos para as nossas almas, os nossos espíritos. Recordamos que o tratamento espiritual que todos recebemos, que normalmente se encerra com o passe, inicia-se no momento que adentramos a casa espírita e nos conectamos com os nossos anjos guardiões que se encontram aqui conosco.
Agradecemos a Jesus, o nosso amado Mestre, pela oportunidade desse dia e pedimos a Ele que abençoe a nossa reunião, abençoe as crianças e os bebês da evangelização, ampare e inspire o nosso irmão Marco Diniz na palestra, no estudo de hoje e abençoe a todos nós encarnados e desencarnados que estão aqui presentes ou acompanhando essa palestra através da internet, que todos possamos receber o auxílio necessário a cada um de nós. Graças a Deus, que assim seja. Marcos Diniz, por favor. Marcos, olha que bênção, você está tendo um background de um coral ali atrás. Exatamente, exatamente. Vou começar aqui agora, preparar toda a tecnologia aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Dá para me escutar bem aí atrás? Bom, hoje, como vocês todos sabem, e já devem estar esperando, é a nossa celebração de Natal de fim de ano. E como tudo na vida tem um preço, infelizmente o preço que vocês vão ter que pagar até saborear aquele delicioso lanche que está nos esperando é assistir a minha palestra. Mas eu prometo que eu vou ser o mais rápido possível. Bom, o tema desse mês é o livro Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Esse livro ele é uma compilação de 91 sessões públicas realizadas na Comunhão Espírita em Uberaba, onde todos os textos foram sugeridos pelos participantes da reunião. E, claro, receberam os comentários sábios do nosso benfeitor Emmanuel. Emmanuel enfatiza que o primeiro livro da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, é tão rico, mas tão rico de valores morais para o ser humano, que ele pode ser considerado, agora eu vou ler as palavras de Emmanuel, tá? Não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como primeiro marco da religião dos espíritos. Daí o nome Religião dos Espíritos. Em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu escolhi para a palestra de hoje o capítulo 78, que é a pluralidade dos mundos habitados, que foi da reunião pública do dia 6 de novembro de 1959. Tá? Durante a minha palestra eu vou voltar bastante nesse detalhe, 1959. Eu vou bem devagar, porque cada parágrafo da obra de Emmanuel é um galão de suco concentrado, tá? Que a gente tem que dissolver em vários e vários galões de água. É muita informação, tá? Emmanuel tem uma capacidade de síntese espantosa. Ele condensa todo o conhecimento. Tá? Então vamos lá. Bom, desde criança, desde muito cedo, eu sempre fui aficionado pelas estrelas. Talvez por isso fui acabar na aeronáutica, né? Me transformei em militar e acabei servindo na aeronáutica por 16 anos. Então eu acredito que muitos aqui também compartilham essa paixão também comigo, né? Eu olhava para o céu e olhava para o universo e pensava, mas que mensagem o universo está tentando me dizer? O que eu não estou conseguindo entender? Talvez por isso eu adorava assistir programas de televisão, tá, com temas ligados ao espaço, tá? Eu gostava muito de assistir um que se chamava Perdidos no Espaço, Lost in Space, que foi lançado em 1965.
tá? Contava a história de uma família, a família Robson, que tinha a missão de popular Alpha Centauro. A grande ideia era resolver o problema da superpopulação do planeta. Você vê, em 1965, eles já tinham a preocupação da superpopulação do planeta. Então eu fiz uma pesquisa na internet. Em 1965, a Terra tinha em torno de 4 bilhões de habitantes. 4 bilhões. Tá? E eles já estavam preocupados com a superpopulação. Mal sabiam eles que Emmanuel nos disse que temos 20 bilhões de espíritos ligados ao nosso planeta. 20. Tá? Isso está no livro Roteiro. Eu não estou inventando nada não. Emmanuel disse no livro Roteiro que nós temos 20 bilhões. Outra série que eu gostava muito, bem interessante, era Jornada nas Estrelas, Star Trek, né? Que contava a história da nave estelar Enterprise em missão de explorar novos mundos, novas civilizações. E na série tinha vários planetas, todos juntos numa federação. Tá? Era muito interessante. Né? Até hoje ainda existe essa série, já em novas versões e tudo mais. Bom, isso tudo aconteceu no auge da corrida espacial, que foi uma disputa na segunda metade do século XX entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tá? Pela supremacia da exploração espacial e também da tecnologia, né? Tá? Teve sua origem na corrida armamentista, que também era conhecida como Guerra Fria, que foi de 57 até 75, tá? Que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então existia aquela preocupação de uma nova guerra surgir e os países preocupados em se armar, se proteger para isso. Tá? Então, essa foi a grande desculpa que as duas grandes potências usaram. Tá? Eles tinham um foco deles voltados para o pioneirismo da exploração espacial, mas com a desculpa de se proteger, com a desculpa da segurança nacional. Mas, no fundo, o que eles queriam mesmo era provar a superioridade tecnológica. Olha o orgulho aí, o orgulho. Tá? É lógico que eles queriam provar a superioridade ideológica de cada país. Bom, a corrida espacial envolveu lançamento de satélites, o voo espacial humano e viagens tripuladas à Lua. Os russos saíram na frente, tá? Com o lançamento do Sputnik 1 em 1957. Logo depois, os russos lançaram ao espaço a cadera Laika, também em 57. Mas isso tudo para preparar esse russo, Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem no espaço, em um voo orbital de 1 hora e 48 minutos, a bordo da nave Vostok 1 em 1961. Nesse voo, Yuri Gagarin disse a famosa frase que é repetida por todo astronauta hoje: a Terra é azul. Tá? A Terra é azul porque mais de 70% da superfície da Terra é água. Bom, mas foram os americanos que chegaram primeiro na Lua, com Apollo 11 em 1969. Neil Armstrong, que é essa figurinha aqui à esquerda, tá? Ele foi o primeiro homem a pisar na Lua. E também o autor de uma das mais famosas frases da história. Na hora que ele ia pisar na Lua, ele disse: "Este é um pequenino passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Os astronautas, eles deixaram essa plaquinha na Lua. Acredito que até hoje ainda esteja lá. Diz: "Aqui os homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua, em julho de 1969. Viemos em paz, em nome de toda a humanidade.
foi assinado pelos 3 astronautas e pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Isso foi em 1969. 10 anos antes, Emmanuel disse: enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, 10 anos antes, foi em 1959. Comove-nos a pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Bom, o que ele quis dizer com isso? Que em julho de 69, que foi quando o homem pisou na Lua, tá? Ele já falava isso em 59. E mais de um século quer dizer o quê? Em 18 de abril de 57 foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em Paris. Mais de 100 anos antes. Então, há 100 anos antes, Kardec já trazia o que os Espíritos falavam para a gente. Viver tudo isso, tá, só aumentou a minha paixão pelas estrelas. Mas o tempo foi passando e, sem eu perceber, as estrelas começaram a sumir do céu. Consegui entender o que estava acontecendo. Então eu queria mostrar isso aqui para vocês. As cidades modernas são grandes monumentos das conquistas e realizações da civilização humana. Deslumbrantes obras de engenharia com milhões de luzes. Mas o que eu custei a entender é que foram essas as luzes que fizeram as estrelas desaparecerem. Se você olhar para o céu aqui em Toronto, em qualquer cidade, tá? Você não consegue ver estrela nenhuma. Mas você começa a desligar as luzes da cidade e voa lá. Podemos ver uma grande cidade nos céus. O que é isso? Isso é a Via Láctea. Em inglês, Milky Way. É a nossa galáxia. E aí eu volto para Emmanuel, que em 1959 dizia: sabemos hoje que moramos na Via Láctea. A galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira e toda a infinidade de turbilhões energéticos. Então, usando a analogia de Emmanuel, a galáxia é uma cidade de estrelas. O nosso Sol é apenas uma das bilhões de estrelas nesta vasta cidade cósmica. Uma cidade que apenas agora nós começamos a conhecer, com os avanços tecnológicos que temos hoje. Inicialmente com os telescópicos de grandes dimensões, os astrônomos procuravam o nosso lugar do universo, aonde nós estamos. O Hubble, o telescópio espacial Hubble, é o primeiro grande telescópio óptico a ser colocado no espaço. Então ele foi colocado acima da distorção da atmosfera, muito acima das nuvens e da poluição luminosa que eu acabei de falar. O Hubble ele tem uma visão completamente desobstruída do espaço. Então os cientistas usavam o Hubble para observar as estrelas e as galáxias mais distantes, assim como os planetas que estão no nosso sistema solar. O primeiro obstáculo dos astrônomos é descobrir que tipo de galáxia é a nossa. Então, usando esses telescópios, eles descobriram que existem tipos diferentes de galáxias. Mas, basicamente, 2 tipos são os mais comuns. Primeiro, as galáxias elípticas, que parecem uma bola
de futebol americano de estrelas. Tá? Não importa que ângulo que você olhe para ela, ela sempre parece arredondada. O outro tipo são as galáxias espirais. São assim chamadas porque as estrelas estão contidas nesses braços aqui, né? Esses braços têm uma forma de espirais logarítmicas e giram em torno do centro da galáxia. Os astrônomos acreditam que a Via Láctea é uma galáxia espiral. Tá? Então, quando a gente realmente olha para o céu, o que a gente vê é o nosso lar no universo. Nós somos parte de um grande disco de estrelas. Mas isso, é claro, é uma visão interna, porque nós estamos dentro da galáxia. Tá? Não tem como sair da galáxia com a tecnologia que nós temos hoje. Porque o ideal era tirar uma foto como foi tirada a foto dessa galáxia. Mas não tem. Hoje, com a tecnologia que nós temos, isso é impossível. Então, o que os astrônomos fizeram? Eles começaram a tirar fotos da nossa galáxia nos lugares mais escuros da Terra. E aí chegaram a essa foto aqui. Essa é uma das mais detalhadas fotos jamais criada da nossa galáxia. São 800 milhões de pixels, com mais de 1000 fotos em high definition, de alta definição. Tá? Todas essas fotos foram coladas individualmente, uma a uma, para formar essa visão de tirar o fôlego. Você quer que eu apague? Não precisa não. Tá muito difícil de ver, não? O mais impressionante é que isso é apenas uma parte do todo. É como se fosse numa pizza. Imagine que você é parte de uma pizza. Você é a calabresa da pizza. Tem como você imaginar como é a pizza? Não dá, né? Você está dentro da pizza. Não tem como. Você não tem essa visão clara. Então, analogicamente, os astrônomos não conseguem ver o tamanho exato e a forma da nossa galáxia. Tá? O que eles precisam é uma bird's eye view, que o Google fala, né? Mas para isso é necessário sair da galáxia, porque, como eu falei, a gente não consegue fazer hoje. Mas o que eles podem fazer e fazem é observar as outras galáxias e ver como elas são e comparar com a nossa. Então, os astrônomos, comparando essas fotos detalhadas tiradas pelo Hubble de outras galáxias e comparando com essas fotos tiradas da nossa galáxia, eles chegaram a mais ou menos esse vídeo aí. Eles mediram as distâncias e densidades das estrelas em diferentes direções e chegaram a essa hipótese. No centro a gente tem uma região muito clara aqui, infestado de estrelas. Esse é o coração da galáxia, Downtown. Tá? Do centro partem dois grandes braços, chamados Scutus Centaurus e Perseus. Tem três pequenos braços também. O nosso Sol, ele está localizado entre dois desses grandes braços. O que a gente poderia chamar de subúrbio, tá? Bem afastado do centro de Downtown. Está aqui o nosso sistema solar. Esse aqui é o nosso Sol. Tá? Você vê como a gente está afastado do centro da galáxia. Tá? Aqui eu tenho uma visão face-on e uma head-on view. Mais ou menos aonde estamos na nossa galáxia. Bom, no meio desse turbilhão de estrelas, essa multidão de estrelas aqui, que é a nossa galáxia, está o nosso sistema solar, tá? Que compreende do nosso Sol, que é a única estrela, e 8 planetas, que estão sob o domínio gravitacional do Sol. Tá? Os 4 planetas mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, a Terra
e Marte têm em comum uma crosta sólida e rochosa. O nosso planeta é rocha. Os mais afastados, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados dos grandes gigantes gasosos, que eles são formados na maioria de gás. Fazem parte desse sistema também 5 planetas anões. Tá? O Ceres, que é o que está mais próximo do centro da galáxia, ele fica entre Marte e Júpiter. E os outros 4, Plutão, Haumea, Eris e o Makemake, eles ficam depois de Netuno, depois da órbita de Netuno. Então, como Emmanuel disse antes, nessa cidade de estrelas, tá, que é a Via Láctea, o nosso sistema solar ele faz parte de um enorme, gigantesco emaranhado de estrelas, tá? Onde existem mais de 200 milhões de sóis igual ao nosso. E aí, voltando para Emmanuel, ele dizia: esses sóis, entre esses sóis está o nosso modestíssimo foco de luz. Modestíssimo. Considerando que Sírius, mencionado em vários livros espíritas, é um dos seus vizinhos. Apresenta brilho 40 vezes maior. E acompanhando a nossa Terra, com todo o cortejo e toda a sua comitiva de orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos. Uma casa lá atrás. Visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila, a Terra, né, é um satélite pequenininho, nesse mesmo Sol que nos sustenta. Então, para vocês terem uma ideia do que Emmanuel tá querendo dizer, dá mais uma olhadinha nesse vídeo aqui. Primeiro, os rochosos. Mercúrio, Marte, estão em escala, tá? Vênus, que é um pouquinho menor que a Terra, e aí o nosso planeta Terra. Agora vem os gigantes gasosos. Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Olha o tamanho da Terra, como já está desaparecendo. Agora olha o nosso Sol. A Terra praticamente desapareceu. Só o nosso Sol. Agora a gente vai comparar com Sírius, que é quase 2 vezes o tamanho do nosso Sol. Você ainda consegue ver a nossa Terra, mas agora já não vê mais. Tá? Agora olha o tamanho do nosso Sol. Tá? Você ainda consegue ver o nosso Sol aqui. Mas agora já está ficando difícil. Tá vendo? E aí o vídeo termina nessa a maior estrela conhecida da Via Láctea, que é o VY Canis Majoris, que tem quase 2.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Só para vocês terem uma ideia. O que Emmanuel quis dizer quando ele disse modestíssimo Sol? Nada, não é nada. Então eu acho que deu para ter uma ideia de quanto é pequenino o nosso planeta. E Emmanuel continua: viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar de um ponto a outro o continente galáctico que residimos, a Via Láctea. Então, mais uma analogia só para vocês terem uma ideia. A distância entre a Lua e a Terra são 384 mil quilômetros. Se você fosse de carro até a Lua, a 100 mil quilômetros por hora, sem parar para ir no banheiro, sem parar para abastecer, sem parar para nada, você ia levar mais de 5 meses. Agora, se você fosse de Boeing 747, que vai numa velocidade média de 988 km por hora, você levaria 16 dias para chegar lá. Se você usasse a Space Shuttle, que já foi aposentada pelos americanos, que viaja mais ou menos a 28 mil km por hora,
você levaria 14 horas. Mas se você usasse a Enterprise, na velocidade mínima, que é o Warp 1, que é a velocidade da luz, 300 mil km por hora, você levaria 1,28 segundos. Mais algumas dimensões para vocês terem uma ideia. Emmanuel menciona Sirius, né? Bom, Sirius está a 8,6 anos-luz da Terra. Anos-luz? Bom, anos-luz é a distância que a luz, 300 mil km por hora, viaja no vácuo. Então, é mais ou menos 9 trilhões de quilômetros. Então, para fazer os cálculos aqui, a nossa distância para Sirius é 81 trilhões, mais de 81 trilhões de quilômetros. Se você fizer suas malas, fizer o check-in, entrar numa nave igual a Enterprise, tá? 9 anos depois você chega em Sirius. Achou muito? Quanto tem a espessura da nossa Via Láctea? 3.000 anos-luz. 3.000. Você acha que dá para ir com o seu corpo físico? Dá para passar toda essa distância aqui? 3.000 anos-luz? Só se você usar a Enterprise na velocidade máxima. Bom, do Sol até o centro da nossa galáxia, o Sol está mais ou menos por aqui, né? São 26.000 anos-luz. O diâmetro da nossa galáxia é 100.000 anos-luz. Você sai espírito zombeteiro e chega espírito sábio na outra ponta. É para deixar assombrado, né? Andrômeda, que é a galáxia mais próxima nossa, mais próxima, tá? 2,5 milhões de anos-luz. Você sai dinossauro e chega ser humano do outro lado. Então eu tenho que chamar a atenção de vocês que Emmanuel escreveu tudo isso em 1959. A gente não tinha nem chegado na Lua ainda. Então ele continua. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar, já conseguem notar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraiarem. As moradas que ele está se referindo são os mundos que circulam o espaço infinito. E esses mundos, essas moradas, oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então esse capítulo 14 do Evangelho de João, ele é muito mal interpretado até hoje, tá? O Espiritismo nos ensina que todas as religiões da Terra, elas são tribais. Tribais. Onde você nasceu importa. Onde o templo ou a igreja está localizado importa. A cor da sua pele importa. A língua que você fala importa. Se você é homem ou mulher, importa. A sua orientação sexual importa. Então é mais ou menos como se a gente tivesse voltado à época das cavernas, ao homem das cavernas. Um sistema primitivo de crença em Deus, tá? Eu olhava para a tribo vizinha e eles são diferentes de mim, então são meus inimigos. Por quê? Porque eles não falam como eu, não se vestem como eu,
Era mais ou menos assim. Então, religiões tribais que tentam a todo custo colocar Deus numa gaiola, tá? Meu Deus é melhor que o seu Deus. Meu Deus fala as coisas certas, o seu não faz. Pelo meu Deus eu mato, faço e aconteço. Gente, eu pergunto, depois da gente assistir tudo que eu falei até agora, qual é o conceito de Deus nesse quadro? Eu só consigo ver um. Se um dia existir a Enterprise, se um dia a gente viajar pelo universo, tá? Só o Espiritismo é capaz de atender aos anseios da tripulação da Enterprise. Sabe por quê? Porque o Espiritismo mostra um Deus cósmico, tá? Um Deus que não é tribal. Não importa nada. Você não precisa falar língua nenhuma, você não precisa vestir roupa nenhuma, o templo não importa. Olha aqui, tá? Você não precisa nem de corpo. Nem de corpo você precisa. Você não precisa de nada. Nada. Religião cósmica do amor e da verdade. Kardec diz isso. Muitas moradas físicas e espirituais. O que ele está querendo dizer é que o Evangelho não é um ritual. O Evangelho não é uma crença para quem vive numa cidade, num país, num planeta. Tá? O Evangelho é o código moral das galáxias. Então, ampliou muito, né? Ampliou muito. Não existe mais fronteira. Então, se algum dia nós fizermos contato com outras civilizações planetárias, vocês me perguntariam assim, então como é que você falaria com um ser do outro planeta? Tá? Bom, eu ia pensar assim, o Evangelho é o código moral das galáxias. Tá? Então, é o código moral deles também. Há muitas moradas no caso do meu pai. Então, o meu pai é o pai dele. Tá? Então eu dizia, prazer te ver, meu irmão. Bom, e eu vou terminar a minha palestra com o encerramento do capítulo 78, onde Emmanuel diz: é desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquisições, preciosas inquisições, pesquisas, podemos assegurar em que, em todos os planos, a consciência acordada, à luz da razão e da responsabilidade, surpreenderá sempre, por base de todo o aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina, que manda em toda parte conferir a cada um segundo as próprias obras. Obrigado. Muito lindo, maravilhoso. É nessas horas que a gente vê realmente como a gente é o cisquinho do cisquinho do cisquinho do cisquinho do nada. Do nada. Mas que a gente está aqui no nosso caminho, né, de evolução, e que a gente não perca esse momento que é tão importante no nosso estado evolutivo. Bom, vamos abrir então para perguntas e também para comentários. Marco, você me fez concluir que eu ainda sou um dinossauro. De tão bonita que foi. Obrigado. A ideia foi mais ou menos essa, né? Eu sempre tive essa paixão, eu sempre busquei isso, mas me faltava uma peça que ligava
todo conhecimento, toda informação que eu lia, pesquisava. Faltava uma peça. E essa peça eu descobri há mais de 1 ano e meio atrás, graças à minha esposa que me trouxe aqui, e eu descobri o Espiritismo, que era essa peça que faltava para o entendimento desse todo. E me emociona incrivelmente ouvir você, Marco, e saber que há 1 ano e meio atrás você estava ali e hoje você apresenta uma palestra dessa, que necessita de um entendimento profundo, né? E que a gente vem estudando juntos aqui no TSS, e foi muito bonito. Muito obrigada. Gente, comentários? Não? Bom, hoje nós vamos ter a nossa celebração do aniversário de Jesus. Está muito feliz. Então, com isso, vocês podem ter certeza que vocês já receberam o passe espiritualmente. Nós não vamos ter o passe individual hoje, mas eu sinto que temos uma presença espiritual muito grande na casa hoje, e até pela emoção que a gente sente nesse momento. Então, agradeço a todos vocês. A gente vai chamar as crianças para fazer a prece final.